Olha, nós temos aqui questões para você entender passo a passo, maneira simples de resolver, tá certo? Então nós vamos agora à questão de número 6. Diz assim: com 50 trabalhadores, certo? Com 50 trabalhadores, com a mesma produtividade, trabalhando 8 horas por dia, uma obra ficará pronta em 24 dias. Com 40 trabalhadores trabalhando 10 horas por dia, com uma produtividade 20% menor do que a dos primeiros, em quantos dias a mesma obra ficará pronta? Beleza! Regrazinha de 3, que nós temos. Quais são as unidades envolventes? Trabalhadores, vamos pegar as unidades. Trabalhadores, tá certo? Horas dia, horas trabalhada, horas dia. Então nós temos dias e temos uma coisa importante aí, que é a produtividade, que é dado em percentual, que ele falou em relação a 20% menor. Mas isso aí a gente desenrola. Então veja aqui. Então qual é a informação que eu tenho? São 50 trabalhadores. Pronto. São 50 trabalhadores que trabalham 8 horas por dia durante 24 dias. Pronto. 40 trabalhadores trabalhando 10 horas por dia. Quer saber quantos dias? A melhor maneira de produtividade, quando ele está falando em percentual, é imaginar a primeira seja 100%. Se a segunda, o nosso amigo, ele diz, com 40 trabalhadores trabalhando 10 horas por dia, com a produtividade 20% menor. Ora, se era 100, 20% menor, a produtividade agora de quem? De 80%. Então, lembre, eu tinha 20%, 20% menor. Se é 20% menor, então, só é 80%. Pronto. Regrazinha de 3. Vamos... Lembra, a colocação dessa seta, você pode colocar essa seta para cima ou para baixo. Agora tem que colocar onde tenha o elemento desconhecido. Certo? E vamos... A gente diz que a regra de 3 aqui, ela é regra de 3 composta. Mas nós analisamos como se fosse regra de 3 simples, de 2 em 2 grandezas. Regra de 3 simples, como se fosse de 2 em 2 grandezas. Então vamos começar. Trabalhador, dias. Horas dia trabalhado, dias. Produtividade e dias, tá certo? Produtividade e dias. Então vamos começar. Me diz uma coisa. Se eu trabalhar 8 horas, eu levo 24, se eu trabalhar 8 horas por dia, eu faço o serviço em 24 dias. Se eu trabalhar 10 horas por dia, vou levar mais ou menos dias. Lógico que é menos dias. Tá certo? Eu aumentei as horas e vou diminuir os dias. Então, como essa seta está para baixo, essa vai para cima, para dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. Onde foi isso? De 8 aumentou para 10 e aqui nós vamos verificar que houve a diminuição. Então, comportamento contrário. Uma aumenta, a outra diminui. 50, agora eu vou trabalhar trabalhadores e dias. Trabalhadores e dias. 50 trabalhadores. Gasta 24 dias. Se eu botar só 40, vou levar mais ou menos dias? Lógico, menos dias. Aliás, mais dias. Aqui menos trabalhadores, eu vou ter mais dias, vou gastar mais dias. Repetindo, 50 eu faço em 24 dias. Se eu botar só 40, vai estender mais. Então, mais dias. Então, as grandezas são inversas. Porque essa diminui e essa aumenta. Agora, vamos voltar para cá. Analisar dias e produtividade. Se a produtividade for 100, eu levo 24 dias. Se a produtividade for 80, eu vou levar mais ou menos. É como se fosse malandragem, 100.
gasta 24 dias. Se por acaso for aquela moleza toda, produtividade menor, vou levar mais dias. Então, grandezas inversamente proporcionais. Porque essa diminui e essa aqui aumenta. Pronto. Diretamente proporcionais é o comportamento. Uma aumenta, a outra aumenta, uma diminui, diminui. Diretamente. Inversamente, é o contrário. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Pronto. Simples. Como é que eu monto, professor Pacífico, como é que eu monto agora? Isola a razão que tem a variável. Então, eu posso escrever 24 está para x. E o restante, você multiplica após a igualdade. Com detalhe, qual é o detalhe? Que todas têm que ficar com a seta no mesmo sentido que está a variável. Então, a seta está para baixo. Quando não estiver no mesmo sentido, tem que fazer a inversão. Ó, observem que a seta está para cima. Então, você faz a inversão. 40 sobre 50. Vezes, a seta para cima, faz a inversão. 10 sobre 8. Vezes, ó, tá ao contrário. Faz a inversão. 80 sobre 100. Pronto. Aqui vem a parte que nós chamamos de simplificação. Simplificação. Então, eu tenho aqui 2, 0. Eu cancelo aqui 2, 0. Sem problema nenhum. Tá certo? 2, 0. Aqui 2, 0. Esse 0 com esse aqui. Então, eu posso simplificar agora sem dificuldade nenhuma. Por 4, ó, 4 e 8. Ou 8 por 8. Fica mais simples, parceiro. Então, por 8 dá 1. Por 8 dá 1. Pronto. Aí eu posso, olha, deixa eu repetir, só para você não ficar um pouco perdido nas simplificações. 24 sobre x é igual a 4 sobre 5. Normalmente, o nosso aluno tem dificuldade de simplificação quando a igualdade está de um lado do outro. Mas como nós precisamos exercitar um pouco, então eu posso, lembre, eu simplifiquei aqui numerador com denominador, porque estou no mesmo lado da igualdade. Mas quando está de um lado da igualdade, ou é numerador com numerador, ou denominador com denominador. Por 4 dá 1, por 4 dá 6. Então, agora eu posso fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, conclusão, x é igual a 6 vezes 5, 30. Então, x é igual a 30. Pronto. X igual a 30. Vamos ao gabarito? Olha lá. Ele diz, em quantos dias a mesma obra ficará pronta? Resposta, ela ficará pronta em 30 dias. Então, o item correto dessa questão, certo? O item correto dessa questão é, na realidade, quem? O item C de correta. Essa foi a questão de número 6, ok? Regra de 3 composta. Veja agora a questão de número 7. Existem 2 torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira, lembre, apenas a primeira torneira for aberta, no máximo o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta, no máximo o tanque encherá em 48 horas. Se as 2 torneiras forem abertas ao mesmo tempo, no máximo, em quanto tempo o tanque encherá? Nós temos, não sei se você lembra, questões passadas que nós só falamos de torneiras. Então lembre, deixa eu só relembrar, reforçar, pronto. A torneira 1, pronto, e aqui eu tenho a torneira 2. Tempo, ó, tempo gasto com a 1, tempo gasto com a 2. As duas juntas, as duas no mesmo instante, eu vou chamar tempo T, certo? Então lembre, aquela história, 1 sobre tempo total, 1 sobre T1, mais 1 sobre T2. Aí, aquela coisa para nunca mais esquecerem. 2 torneiras, o tempo gasto nas 2 torneiras
O tempo gasto com as duas torneiras é o produto dividido pela soma. Pronto. As duas torneiras é o tempo, só serve isso aqui das regras das torneiras quando são duas torneiras, é o produto dividido pela soma. Então vamos lá, T1 são 24 horas, T1 são 24 horas, T2 48 horas, pronto. Então o tempo total é 24 vezes 48 sobre 24 mais 48. É 20 contas. Tempo total, 24 vezes 48, dividido por 12, ó, 12, 72. Então, simplificando um pouco, por 24 dá 1, por 24 dá 3. Então, o tempo gasto com as duas torneiras ligadas é 48 dividido por 3. Ora, 48 dividido por 3, na realidade, o tempo gasto é igual a 16 horas. 16 horas. Pronto. 16 horas. Então, lembre, nesse mesmo material, lá em nossas aulas, tem as regrazinhas das torneiras, tá certo? Tem uma olhadazinha para não perder tempo e ganhar. Então, nós temos a resposta correta, está no item E, 16 horas. No máximo, em quanto tempo o tanque encherá? Tá certo? Ó, o tanque de 58, se as duas torneiras. Então, o item correto dessa questão, é o item E. Pronto. É o item E. Pronto. Questão de número 8. Pronto. Diz assim. Em um determinado curso de pós-graduação, 1/4 dos participantes são graduados em matemática. 1/4 são graduados em matemática. 2/5 dos participantes são graduados em geologia. Ó, matemática, geologia, 1/3 em economia, 1/4 são graduados em biologia, 1/3 são graduados em química. Sabe-se que não há participante de curso com outras graduações, além dessas, e que não há participantes com 3 ou mais graduações. Assim, qual é o número mais próximo da porcentagem de participantes com 2 graduações? Então, na realidade, tem uma ou duas. As graduações, então nós temos aí. Então, vamos ver a questão. Olha, eu tenho, tá certo? Eu tenho 1/4 matemática. 1/4, certo? Matemática, 1/4. Matemática, 2/5 são graduados em geologia. Geologia, 2/5, certo? 2/5 são graduados em geologia. 1/3 são graduados em economia. Economia, 1/3. Deixa eu pegar os dados para não ter ideia o que vai fazer. São graduados em economia. 1/4 participantes são graduados em biologia. Biologia, tá certo? 1/4 dos participantes são graduados em biologia. 1/4. 1/3 dos participantes são graduados em química. Em química, tá certo? Graduados, tá certo? São graduados em química. 1/3. 1/3 são graduados em química. Tá certo? Pronto. Senhores, observe que essa quantidade de pessoas, lembre, tem que ser dividido por 4, por 5, por 3, no mesmo instante. Então, o que eu vou fazer? Calcular, ó, que a gente chama de mínimo múltiplo comum. Tá certo? Então, eu tenho
Ó, de 4, de 3 e de 5. São os três, ó, 4, 3 e 5. Se eu tirar o mínimo de 4, 3 e 5, então vamos ver aqui o que vai dar. Está aqui o segredo da questão. Então, ó, por 2, dá 2, dá 3 e dá 5. Pronto. Deixa eu melhorar um pouquinho. Pronto, aqui andou bagunçando. Essa tecnologia, né? Isso aqui é joia, mas eu aprendo. Certo? Então, vamos lá. Tirar o mínimo de 4, de 3 e de 5. Pronto. Então, eu faço por 2. Dá 2, dá 3 e dá 5. Pronto. Por 2, dá 1, dá 3 e dá 5. Por 3, dá 1 e dá 5. Por 5, dá 1 e dá 1. Então, tenho aqui 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, 60. Então, na realidade, o que está dizendo? Que a quantidade de alunos pode ser 60, tá certo? Pode ser 120, pode ser 180. Então, o que eu faço? Olha, o maior segredo da questão. Eu imagino que a quantidade de alunos seja 60. Pronto. A melhor maneira, tá certo? Que divide em divisão exata. Então, se é 60, ó, olha aqui como é fácil. Matemática, se é 60, matemática não é 1/4? Então, 1/4 de 60 dá quem? 1/4 de 60 dá 15. Pronto. Matemática, geologia, não é 2/5? 2/5 de 60 dá quanto? Dá 24. Ó. Economia, 1/3. Então, 1/3 de 60 dá 20. Pronto, economia, certo? Biologia, não é 1/4? Então, 1/4 de 60 é 15. Pronto, 1/4, tá certo? É 15. Química, química é 1/3. 1/3 de 60, só supondo que seja 60. É igual a quem? Podia ser 120, 180, então dá 20. Agora, um detalhe. Se eu somar tudo isso aqui, deve ser quem? 60. O que passou é porque está nas duas. Quer dizer, passou porque eu somei a mais. Tá certo? Ou repetição de soma. Então, vamos lá. Vamos somar isso aqui. O que eu tenho? Eu tenho 5 e 4, 9, 14. Pronto. Então, dá 14. Ok? 2 e 1, 3. 3, 2, 5, 6, 8. Mas foi 1. 9. Então, 94. Era para ter dado quanto? 60. O que passou é o que se repete. O que se repete estão o quê? Nas duas. Então, nas duas, né? Nas duas. Então, eu tenho 94 menos 60. Resposta, 34. Pronto. Agora, vamos com calma, com calma. O que é que nós queremos? Então, ele diz, ó, assim, qual o número mais próximo da porcentagem de participantes com duas graduações? Com duas graduações, então vamos botar aqui, com duas, né? É isso que ele está querendo. Com duas graduações, são 34. Mas o percentual é em cima de quem? Da suposição de 60. Por que eu não botei 100? Porque 100 não é divisível por 3, não é divisível, não é divisível por 3. Então, eu escolhi 60 porque é divisível por 4, por 3 e por 5. Então, vamos agora concluir a questão. O que é concluir a questão? Lembre, tá certo? Eu tenho que concluir a questão. Qual é a conclusão? 60 por 60 é 100%. Ele não quer o percentual? Quando as duas graduações são 34.
resposta? X. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Uma continha a fazer. 60 está para 34, assim como 100 está para X. Simplificando um pouco, né? Não tem problema, não faz mal a nada. Então, aí eu digo, aqui eu posso ter 6x é igual a 300, 34 vezes 10 dá 340. Então, na realidade, quem é x? 340 dividido por 6. Ora, se eu pegar 340, certo? Dividido por 6, tá certo? Se eu pegar 340 dividido por 6, dá x, né? As continhas, dá 56, tá certo? 56,66 e vai. Pronto. Ora, o que é que nós teremos aqui? Lembre-se em percentual, x%. Em termos de conta, a minha resposta, o valor mais aproximado disso aqui, é igual a quem? A 50, questão de número 8, é 57%. Então, 34 representa 57%. Então, o item correto, nós devemos assinalar o item correto, tá certo? O item correto está na C. C de correta. Pronto! Essa foi a questão de número 8, tá certo? Então, vamos em frente. Olha aqui, a questão de número 9. Em um grupo de 1.800 entrevistados sobre 3 canais de televisão aberta, verificou-se que 3/5% dos entrevistados assistem ao canal A, 2/3 assistem ao canal B. Se metade dos entrevistados assiste a pelo menos 2 canais, e se todos os que assistem ao canal C assistem também ao canal A, mas não assistem o canal B, quantos entrevistados assistem apenas ao canal A? Pronto! Nós temos aqui uma grande questão de conjunto. Então, vamos imaginar questão de conjunto. Então, eu tenho, aqui, veja aqui comigo, pronto. Então, eu tenho, vamos ver comigo aqui, eu tenho 3 conjuntos, só com detalhe, qual é? Então, eu tenho um conjunto, vamos lá. Eu tenho um conjunto, ele diz A, e tem um conjunto B. Agora, um detalhe. Ó, se um grupo de 1.000, eu tenho de 1.800. Eu tenho um grupo de 1.800 entrevistados, sobre 3 canais de televisão abertos. Verificou-se que 3/5 dos entrevistados, então vamos ver, 3/5, certo? 3/5 de 1.800, certo? 3/5 de 1.800 dá 1.080. 1.080. Lembrando que isso aqui é do canal A, certo? 2/3 dos entrevistados, 2/3 de 1.800, isso aqui dá 1.200. Não esqueça, esse é o canal B, tá certo? Canal B. Pronto. Então, o canal A, 1.080. O canal B, 1.200. Pronto. 1.200. Ok? 1.200. Pronto. Agora, vamos começar a brincadeira. Tá certo? Ele diz assim, certo? 2/3, canal B. Se a metade dos entrevistados assiste pelo menos 2 canais, ora, quem assiste 2 canais é quem está aqui, ó. Ó, quem está aqui. E no outro canal, certo? Que está bem aqui. Porque esse canal, que é o canal,
tá certo? Que eu vou chamar de canal C. Lembre do canal C, assiste também o canal A, ó. Se todos que assistem ao canal C, assistem o canal A, mas não assistem o canal B, então está fora do B. Então o C está dentro de A, está contido em A, mas não tem nenhum elemento contido em B. Lembrando que 2 canais, se a metade dos entrevistados assiste pelo menos 2 canais, metade de 1.800 são 900. Metade de 1.800 são 900. Então, tem 900 aqui, ó. Lembre, 900 está aqui e aqui. Tá certo? Então, agora mais. Mas assim é o canal B. Quando entrevistado, é apenas o canal A. Tá certo? Então, vamos ver aqui o que eu tenho. Eu tenho... Vamos lá. Como é que eu calculo o total que está aqui? Tem uma regrazinha bem simples. Você soma, lembre, você soma e vê quanto é que está faltando. Se eu somar 1.000, vê o que está passando, 1.080 com 1.200, isso aqui vai dar 0, vai dar 8, vai dar 2, vai dar 2. 2.280. Era para ter dado quanto? 1.800. Então, tira 1.800. Então, isso aqui vai dar 0, vai dar 8, vai dar 4. Então, 480. Então, 480 está aqui. Pronto. Lembre, uma regrazinha bem simples para calcular, tá certo? O número de elementos da união. Para calcular o número de elementos da união, tem uma regrazinha. Deixa eu mostrar aqui. Calcular o número de elementos da A união B, simplesmente você faz, calcula o número de elementos do A, mais calcula o número de elementos do B, e tira o número de elementos de A, interseção B. Pronto. Calcula o número de elementos do A, calcula o número de elementos do conjunto B e tira a interseção. Então, tem uma regrazinha bem simples. Você soma os 2 elementos, tá certo? Se você observar, é a soma de 2 elementos menos o número de elementos da união. A união tem que dar 1.800. Então, se você somar, deu quanto? Deu 2.280. Se eu tirar 1.800, então 480. É o quê? É a interseção. Ora, se eu somar esse com esse, eu vou chamar de x só para facilitar um pouquinho. Então, eu vou chamar isso aqui de x só para facilitar um pouquinho. Porque x mais 480 é a metade. Quem é a metade? 900. Ó, 2 canais. Isso aqui, ele A e B. Isso aqui é quem? A e C. Então, se eu somar esse com esse, tem que dar 900. Então, x é 900, tirando 480. X, 900, se eu tirar 480, tá certo? Aí, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter 420. 420, né? Então, dá 0, 10, 6, 8, 9. Pronto. X é 420. Então, está dizendo que aqui eu tenho 420 pessoas. Pronto, 420. Ora, o que é que nós precisamos agora fechar a questão? Já estamos colocando todos os dados, tudo passo a passo. Agora vamos verificar o que é que o amigo está querendo saber. Ele quer assim, então vamos lá. Canal C assiste também o canal, mas não assiste o canal B. Quantos entrevistados assistem apenas o canal A? Então, apenas o canal A. Então, o que é que nós temos aqui? Eu só quero saber o canal A. Então, eu tenho que aqui dentro tem que dar 1.080. Ó, eu tenho que dar 1.080. No conjunto A, eu tenho que ter, ó, 1.080. O que é que eu já tenho? Eu já tenho, vamos lá, deixa eu chamar isso aqui de y, só para facilitar um pouquinho. Se eu chamar de y, eu tenho que y mais x, olha mais x, mais 480, isso é só para facilitar. Poderia fazer logo nas contas. Isso tem que dar 1.080. Lembre, y, aqui é só a, mais x, mais 480 tem que dar 1.080. Então, y
o x, né, 420 mais 480 é igual a 1080. Mas pacífico, eu já sabia que se eu somar esse mais esse já dá 900. Pronto. Y mais 900 é igual a 1080. Então, quem é y? 1080 tirando 900. Então, meu y, na realidade, tem que ser igual a quanto? A 180. Pronto. O meu y, na realidade, é 180. Então, lembrem. Coisa básica. Você não tem que... Essas contas você podia ter feito rápido, né? Com esses dados. O que nós colocamos aqui, a nossa aula, é para levar a todos, né? Aquele aluno que tem dificuldade, né? Para ele não sentir inseguro, tá certo? Então, lembre, o que ele pergunta? Ele quer saber, olha lá, o que ele quer saber? Quantos alunos, tá certo? Quantos habitantes, não é isso? Um grupo de entrevistados. Quantos assistem apenas o canal A? Então, quem é que assiste apenas o canal A é o nosso Y. O nosso Y é igual a 180. Então, vamos nós, 180. 180 está no item B de bola. Então, veja aqui o nosso gabarito, certo? O nosso gabarito, a questão, tá certo? B de bola. Pronto. B de bola. Então, lembrem, só para reforçar um pouquinho aqui. Conjunto, gente, é matéria sempre em prova, certo? Sempre em prova. Lembre, isso aqui representa a interseção A inter B. Interseção é aquilo que está nos dois conjuntos no mesmo instante, tá certo? Então, nós vamos encontrar outras questões e você vai perguntar, professor, eu aplico fórmula para resolver questão de conjunto? Nem sempre. O raciocínio é o lógico, tá certo? Vá em frente. Preste bem atenção, passo a passo, cada questão resolvida. Volte, assista novamente, tente entender. E um outro detalhe, crie a sua maneira de resolver. Tente resolver sem observar como foi que o professor resolveu. Isso é uma maneira do crescimento. Vá em frente. Bote na cabeça. Eu vou passar. Isso vai fazer grande diferença na sua vida. Nós aguardamos vocês na próxima aula.